A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o devocional diário Minuto com Deus. O meu desejo, a minha oração, é que o Senhor fale ao seu coração hoje de uma maneira poderosa e transformadora e que você consiga sentir a presença do Espírito Santo, onde quer que você esteja. Abra a sua mente e o seu coração e receba essa palavra de hoje com alegria. Eu peço que você escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários e escreva junto com o seu pedido a seguinte frase: Eu tenho as marcas de Cristo. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu tenho as marcas de Cristo. Eu vou começar com uma oração para que Deus restaure o seu interior, antes da palavra. E no final da mensagem eu vou orar por todos os pedidos que forem feitos aqui. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e por mais uma oportunidade de aprendermos um pouco mais da Tua palavra e saber sobre quem o Senhor é. Te entregamos hoje o nosso coração, a nossa alma, tudo o que somos, até as partes ruins do nosso ser, aquelas partes que temos até vergonha de expor. Colocamos tudo isso diante da Tua presença. Deus, vá ao encontro dessa pessoa que está me ouvindo agora. Toca no coração dele, no coração dela e promova a cura, a paz, a liberdade, o perdão e o alívio na vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Em Salmos 34, versículo 18, está escrito assim: Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Sabe, irmãos, na nossa vida, nós passamos por momentos bons e por momentos ruins. Todos os dias, pois a vida é feita de altos e baixos. Mas, infelizmente, existe uma certa pressão para aqueles que se consideram cristãos, pois todos pensam que aqueles que servem a Cristo têm que ser mais fortes, têm que ser pessoas inabaláveis, mais resistentes. E é por isso que muitos nem conseguem se considerar cristãos. Não só aqueles que não frequentam um templo físico, uma igreja, mas até mesmo alguns que vão à igreja todos os domingos, pois eles se sentem completamente frágeis, abaláveis, inconsistentes. Se você se enxerga assim, fraco, desanimado, cheio de problemas, cheio de cicatrizes na sua alma, de marcas provocadas por diversas situações da vida, eu quero que você saiba que o Senhor está perto de você e o Senhor quer te restaurar. Essa palavra que eu li aqui, em Salmos 34, nos revela algo maravilhoso. Deus se aproxima daqueles que estão cansados e Ele salva aqueles que perderam a esperança. Muitos de nós, quando passamos por momentos ruins, momentos de escuridão, de cansaço, de tristeza, muitas vezes somos abandonados pelas pessoas. As pessoas não querem participar das nossas frustrações. A maioria das pessoas que nós conhecemos se aproxima de nós quando a gente está bem, quando temos algo a oferecer. Mas quando nós estamos cansados, desanimados, elas se afastam. E isso às vezes nos deixa muito frustrados e entristecidos, não é verdade? Mas Deus age de forma contrária. Quando nós mais precisamos, quanto mais quebrados nós estamos, quanto mais tristes e cansados a gente se encontra, o Espírito Santo vem até nós e nos dá conforto, consolo, auxílio. Ele renova dentro de nós a esperança. Ao longo da Bíblia, a gente percebe que
É muito mais fácil alguém que se considera inabalável e forte estar longe de Deus por causa do seu orgulho, da sua soberba e do seu ego, do que uma pessoa que se sente vazia e quebrada. O Senhor não quer que você finja ser forte e que esconda suas cicatrizes. Pelo contrário, Ele quer que você seja transparente com Ele e que você mostre o quão dependente da graça, da misericórdia e da presença dele você é. Ao mostrar as suas cicatrizes para Deus, talvez você pense que Ele vai olhar para elas de longe e mesmo com um olhar de carinho, Ele não vai se relacionar com a sua dor. Mas quando você faz isso, você logo percebe que o Pai, que o próprio Jesus também tem as suas próprias cicatrizes. As mãos de Jesus foram furadas para que nós nos lembremos sempre do seu sacrifício e do momento talvez mais doloroso que alguém poderia experimentar. Jesus experimentou a morte em todos os níveis, na sua pele e na sua alma. E ainda assim ressuscitou para que eu e você fôssemos livres do pecado. Esse é o nosso Deus. E essa é a maneira como Ele se relaciona com as nossas cicatrizes. Então, não há por que termos medo ou vergonha do Senhor, de forma alguma. As suas cicatrizes são a sua vida. Elas lembram das suas feridas que um dia doíam, mas não doem mais. Elas são marcas que te lembram de onde você esteve, por onde você passou, mas não para onde você está indo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo nos revela algo que revoluciona completamente a nossa maneira de ver as nossas fraquezas. Ele diz assim, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Olha que texto mais maravilhoso, irmãos. Paulo não está apenas aceitando as suas fraquezas, ele está se gloriando nelas. Porque, de alguma forma, ele entendeu que é justamente nos lugares quebrados, nas partes frágeis, nas cicatrizes abertas da nossa alma, que o poder de Cristo se manifesta de forma mais intensa, mais gloriosa e transformadora. Não é quando você finge de forte que Deus opera, mas é quando você reconhece a sua dependência total dele. É aí que o sobrenatural acontece. As suas marcas, as suas feridas, suas cicatrizes não são sinais de fraqueza espiritual. Muito pelo contrário, elas são os lugares onde a graça de Deus vai transbordar com um poder muito maior. Assim como as feridas nas mãos de Jesus se tornaram símbolos eternos da vitória sobre a morte, as suas próprias marcas podem se tornar testemunhos vivos da fidelidade e do poder restaurador de Deus na sua vida. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Vamos falar com Deus. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e derrame o seu coração diante dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela tua palavra e pelo teu amor. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, porque somos falhos e estamos sempre caindo nos mesmos erros, Deus. Mas hoje queremos nos entregar a Ti para recebermos um novo coração. Hoje, diante dessa palavra, nós nos despimos em Tua presença e não escondemos nada do Senhor, porque queremos Te sentir verdadeiramente e queremos que o Senhor conheça as nossas marcas.
Conheça cada cicatriz que está presente na nossa alma, que faz parte da nossa vida. Nós já passamos por situações muito difíceis e que, infelizmente, nos assombram até hoje. E por isso, Deus, nós te pedimos a cura para as feridas da nossa alma que ainda estão abertas. Pai amado e querido, entra agora nos lugares onde ninguém mais consegue entrar. Toca nessa dor escondida, na lembrança que ainda machuca, no medo que essa pessoa tem, mas tenta disfarçar, no peso que ela tem carregado sozinha. Que o teu Espírito Santo traga o consolo, a paz e o descanso para esse coração. Envolve, meu Deus, essa vida com o teu cuidado e mostra para ela que o Senhor está perto dos que estão quebrados, como diz a tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor que o nosso olhar seja renovado, para que possamos enxergar a beleza das cicatrizes que já se fecharam em nossa alma. Que cada marca seja um testemunho da tua fidelidade e não um lembrete da dor. Nos ensina a compreender que quando estamos fracos, então somos fortes, porque é na nossa fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. Que o Senhor olhe com misericórdia para cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor contemple cada um com amor e compaixão. Que o Senhor olhe com misericórdia para cada pedido de oração mencionado aqui nessa mensagem. E que em nome de Jesus, o Senhor visite cada um desses irmãos e irmãs que depositam aqui a sua fé e a sua esperança. Eu apresento essa família, meu Deus, aqui representada nos comentários. Abençoa essa casa, Senhor. Fortalece aquele que já está firme, restaura aquele que está ferido e salva essa pessoa que ainda não te conhece. Eu oro também, Deus, por aqueles que estão enfrentando problemas que só o Senhor sabe. Ansiedade, tristeza, problemas na saúde, vícios, conflitos familiares, desafios no trabalho, situações que parecem sem saída. Que o Senhor traga clareza, direção, força e coragem. Que o Senhor abra as portas, cure as feridas, restaura sonhos, meu Deus, e renova a esperança. O Senhor sabe todas as coisas. Que seja feita a tua vontade na vida de cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe essa mensagem, porque a palavra de Deus pode transformar a vida das pessoas. Não saia sem dar o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você faz isso, você nos ajuda a alcançar milhares de vidas para Cristo, todos os dias. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença para clamar por um renovo em nossa mente e no nosso espírito. O Senhor nos conhece por completo. O Senhor sabe das batalhas que enfrentamos internamente, das dores, dos medos, das preocupações e de todas as feridas que carregamos. Quantas vezes a nossa mente se torna um campo de guerra, onde pensamentos de dúvida, medo e culpa tentam nos enfraquecer. Mas, Pai, nós cremos que o Senhor é poderoso para curar cada um dos teus filhos que está ouvindo essa mensagem agora. Por isso, eu oro para que o Senhor alivie toda a ansiedade que tem consumido essa pessoa.
que o peso das preocupações se dissolva, na certeza de que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Que as tempestades internas sejam acalmadas pela tua voz. Pai, fortalece a mente desse irmão e dessa irmã. Que todo pensamento de derrota, todo medo paralisante, toda mentira que o inimigo tenta implantar, seja lançado fora agora, em nome de Jesus. Tira, Senhor, essa mente da prisão do pecado, dos ciclos viciosos, da culpa que atormenta, das lembranças que machucam. Derrama cura sobre cada trauma, sobre cada dor que ainda sangra. Traz estrutura, firmeza, clareza, Senhor. Que essa mente seja preenchida com a tua verdade, com a tua paz e com o teu amor. Que cada pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Que essa pessoa se veja como o Senhor a vê, e não mais conforme as mentiras do inimigo. Eu oro, Deus, para que essa mensagem não seja mais uma em meio a tantas outras, mas que ela se torne um divisor de águas na vida de quem estiver ouvindo. Que essa palavra traga transformação, libertação e renovo. Toca essa mente, toca esse coração. Eu oro e te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente você nesse dia. Que a paz do Senhor inunde o seu coração e que a presença dele te acompanhe em cada passo que você der. Que haja alegria na sua alma, esperança nos seus pensamentos e força na sua caminhada. Eu creio que Deus está agindo em sua vida. Eu creio que Deus está abrindo portas, restaurando sua mente e fortalecendo a sua fé. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like nesse vídeo. Faça isso agora mesmo, porque se você deixar para o final, você acaba esquecendo. E o seu like é muito importante. É ele que impulsiona esse vídeo todos os dias. Para cada like que esse vídeo ganha, o YouTube recomenda ele para 5 ou 10 pessoas. Então faça isso. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Dessa forma, você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você acha importante e relevante o trabalho de evangelização que nós fazemos aqui, você pode nos apoiar se tornando membro do canal, ou você pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na vida de todos aqueles que contribuírem. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, mas têm o poder de Deus para destruir fortalezas e assim destruir as falsas argumentações. A nossa luta não é simplesmente contra o que vemos, mas contra aquilo que age no invisível, no espiritual. Muitas vezes, irmãos, o maior campo de batalha não está ao nosso redor, mas dentro da nossa própria mente. A nossa força
não está em recursos humanos, em estratégias terrenas ou na capacidade que temos de nós mesmos. A nossa força vem de Deus. E quando entregamos a nossa mente para Ele, passamos a enxergar tudo de outra forma. A Bíblia nos ensina que a nossa mente é a sede das nossas decisões. Tudo começa na mente. É nela que nascem as dúvidas sobre Deus, os questionamentos sobre a fé, os medos que muitas vezes nos paralisam, os desejos que nos afastam da vontade do Pai. O que você pensa define como você vive. Se a sua mente estiver mergulhada na ansiedade, na insegurança, no medo do futuro, na comparação constante, a sua vida será um reflexo disso. Mas se a sua mente estiver alinhada com Deus, guiada pela fé, fortalecida pela palavra, você viverá com força, clareza e paz. Quantas vezes tomamos decisões erradas porque a nossa mente estava sobrecarregada com preocupações, com a pressão do mundo, com a necessidade de agradar pessoas? Quantas vezes colocamos o sucesso, a aparência, o reconhecimento humano acima da vontade de Deus? A mente é um território em disputa. E quem controla a sua mente, controla a sua vida. Se permitirmos que a lógica humana, o medo e a dúvida governem os nossos pensamentos, nós vamos nos tornar fracos espiritualmente. Mas, se permitirmos que o Espírito Santo preencha nossa mente com sabedoria e fé, nos tornamos inabaláveis. A palavra de Deus nos garante que podemos ter a mente de Cristo. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, está escrito: nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso significa que quando entregamos a nossa forma humana de pensar e aceitamos a direção de Deus, começamos a enxergar as situações da vida de outra maneira. Daqui a pouco eu vou orar por você. Por isso eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o quão impossível possa parecer para você que isso aconteça. Escreva aqui o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu tenho a mente de Cristo. Você crê nessa promessa? Você crê nessa palavra? Então declare isso com convicção aqui nos comentários. Eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia nos ensina que existe uma luta constante dentro de nós. Em Gálatas capítulo 5, verso 17 está escrito: porque os desejos da natureza humana vão contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer vai contra o que a natureza humana deseja. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que querem. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Essa luta acontece na nossa mente, no nosso coração, nas nossas decisões diárias. A carne representa nossos impulsos, nossos desejos egoístas, a vaidade, o orgulho, a vontade própria. O Espírito representa a direção de Deus, a vontade dele para a nossa vida, a santidade e a verdade. Se nós fortalecermos a carne, nós enfraquecemos o Espírito. E isso acontece quando nos afastamos da oração,
quando deixamos de buscar a palavra, quando alimentamos a nossa mente com coisas que não edificam. O pecado, irmãos, começa com um pensamento. Ninguém cai de uma vez. Primeiro, a mente começa a ceder, depois o coração. E quando nós percebemos, estamos totalmente afastados de Deus. Quantas vezes sentimos a tentação de buscar prazer imediato, de ceder à raiva, à inveja, ao orgulho? Quantas vezes queremos resolver as coisas do nosso jeito, sem perguntar a Deus o que Ele quer? Esse conflito é real e acontece todos os dias. Mas a palavra nos ensina algo muito poderoso. Aquilo que alimentamos cresce. Se alimentamos nosso espírito, nos tornamos fortes contra as tentações. Se alimentamos a carne, nos tornamos mais fracos espiritualmente. A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 8, verso 6, porque os desejos da natureza humana levam à morte, mas os desejos do Espírito de Deus levam à vida e à paz. Então, se queremos uma mente forte, se queremos vencer essa batalha, precisamos escolher o que temos alimentado dentro de nós. A batalha entre a carne e o espírito não acontece uma única vez na vida, mas todos os dias. Por isso que aqui no canal Minuto com Deus, nós postamos vídeos diariamente, porque nós sabemos que a nossa alma precisa ser alimentada todos os dias. É como um cabo de guerra constante. De um lado, a vontade de Deus, nos chamando para uma vida de paz, de propósito, de santidade. Do outro, os desejos humanos, os impulsos momentâneos, as tentações do mundo. E essa batalha não é óbvia, porque muitas vezes a carne não se apresenta como algo claramente errado. O inimigo, ele é muito astuto. Ele usa pequenos pensamentos, pequenas distrações, sutilezas que vão nos afastando de Deus pouco a pouco. Por exemplo, você já percebeu como a mente humana tem facilidade para se apegar ao que é negativo? Uma palavra ruim, um problema, uma crítica. A nossa mente pode passar o dia inteiro remoendo isso. Enquanto, muitas vezes, esquecemos tantas bênçãos que Deus nos dá todos os dias. Ou então, veja como nós somos tentados a deixar para depois as coisas que fortalecem o nosso espírito. Quantas vezes você já pensou assim? Amanhã eu oro, depois eu leio a Bíblia, mais tarde eu busco a Deus. Mas quando se trata de algo que nos distrai, como redes sociais, entretenimento, prazeres momentâneos, nós conseguimos passar horas sem perceber. Isso acontece porque a carne sempre tenta ganhar espaço. E quanto mais espaço ela tem, mais fraco o espírito fica. A Bíblia nos alerta sobre isso. Em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem, para que não sejam tentados. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Jesus sabia que, se não estivermos alertas, a carne nos domina. O mundo nos oferece muitas vozes. A voz da vaidade, que diz que o mais importante é sermos admirados, reconhecidos, desejados. A voz da ansiedade, que diz que não podemos descansar, que temos que correr atrás, que não podemos simplesmente confiar em Deus. A voz da tentação, que diz que o pecado não tem problema,
que um deslize apenas não faz mal, a voz da amargura que diz que nunca devemos perdoar, que o melhor é guardar esse rancor, esse ódio dentro da gente. Mas no meio de todas essas vozes, existe uma única voz que realmente importa, a voz de Deus. E para ouvi-la, precisamos esvaziar a mente das distrações do mundo e enchê-la com a presença dele. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva pela fé aquilo que tem tirado a sua paz, o seu sono. E junto com o seu pedido de oração, eu quero que você declare: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Faça isso. Daqui a pouco eu vou orar por você. Antes eu só quero deixar 3 ensinamentos que você precisa colocar em prática se você quer ter uma mente fortalecida em Deus. Primeiro ensinamento: substitua aquilo que não presta pelo que edifica. Olha só, a nossa mente não fica vazia. Se ela não está cheia da presença de Deus, ela está cheia de preocupações, de medo, de orgulho, cobiça, rancor. Por isso, é essencial você aprender a substituir pensamentos negativos por pensamentos que trazem vida. Segunda coisa, treine a sua mente para não cair nas armadilhas do medo e da ansiedade. Muitas vezes, o maior inimigo não está do lado de fora, mas está dentro de nós. O medo faz com que enxerguemos os problemas maiores do que eles realmente são. A ansiedade nos faz duvidar do amanhã. Ela nos faz esquecer que Deus está no controle. E o terceiro, seja vigilante com o que ocupa seus pensamentos. Meu querido irmão, minha querida irmã, tudo começa na mente. Antes de cometer um erro, existe um pensamento. Antes de um pecado, existe uma ideia cultivada. Antes de uma decisão errada, houve um tempo em que os sinais estavam ali, mas eles foram ignorados. Então, quando um pensamento ruim surgir, você pode decidir não alimentá-lo. Amém? Quando um pensamento ruim surgir na sua mente, substitua por uma promessa de Deus. Substitua por uma boa lembrança, por algo que você já conquistou, por uma bênção que o Senhor já te concedeu. Por pior que esteja a sua vida nesse momento, certamente você tem algo pelo qual você é grato. Algo que você tem alegria quando se lembra. Vamos orar juntos? Vamos falar com o Pai? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica que tem te incomodado, escreva ela aqui nos comentários. Se Deus trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você tem orado, pais e mães que têm orado por seus filhos, esposas e maridos que têm orado por seus cônjuges, filhos que têm orado por seus pais, pessoas que têm clamado a Deus para que um casamento seja restaurado, para que uma pessoa que fez uma cirurgia encontre a reabilitação adequada, sem nenhuma sequela. Pessoas que estão nesse momento, talvez passando por um processo de quimioterapia, pessoas que estão nos leitos dos hospitais, aguardando uma cirurgia, aguardando uma vaga.
Coloque o que você quiser aqui nos comentários. Peça ao Senhor. Torne conhecidas de Deus as vossas petições, como diz a palavra. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante de Ti nesse momento para interceder por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Pai, o Senhor conhece o coração e a mente de cada um. O Senhor sabe das lutas internas, dos pensamentos que tentam derrubar, das preocupações que tiram o sono, da ansiedade que sufoca e do medo que paralisa. Por isso, eu oro para que o Senhor traga cura para a mente de cada um dos teus filhos e tuas filhas. Que toda confusão, toda dúvida, toda angústia que insiste em dominar os pensamentos seja dissipada agora, em nome de Jesus. Que essa pessoa que está aqui bondosamente ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, sinta a tua presença. Sinta a paz que só o Senhor pode nos conceder. Ó Deus, fortalece essa mente contra os ataques do inimigo. Que nenhuma mentira do diabo tenha poder sobre essa vida. Que ela não se sinta fraca, incapaz ou derrotada, porque o Senhor já declarou que somos mais que vencedores. Que todo pensamento negativo seja quebrado agora e substituído pela tua verdade, pela tua luz e pelo teu amor. Eu oro por aqueles, ó Pai, que têm traumas guardados na mente, feridas que ainda doem, lembranças que machucam. O Senhor é poderoso para curar. O Senhor pode transformar o passado em testemunho. Pode restaurar aquilo que parecia perdido. Por isso, Senhor, eu te peço, toca agora essa vida e traga libertação. Que toda corrente que ainda prende essa mente ao passado seja quebrada pelo poder do teu nome. Livra essa pessoa das armadilhas da ansiedade, que ela possa descansar em ti, confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o medo do amanhã não roube a paz de hoje. Que essa mente esteja ancorada na tua palavra e firme nas tuas promessas. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Você tem a mente de Cristo. Você pode escrever isso aqui. Eu tenho a mente de Cristo. Que o Espírito Santo libere paz sobre a sua mente. Que ele restaure a alegria. Que o Senhor inaugure um novo sorriso nos seus lábios. Que ele te dê uma nova visão para que você enxergue a vida pelos olhos da fé. Que ele te dê ouvidos espirituais para que você saiba discernir quando a voz do inimigo chegar até você e quando a doce voz do Espírito Santo sussurrar no seu ouvido. Antes de sair, eu quero convidar você a conhecer os outros canais que fazem parte do nosso ministério. Tem o canal Minuto Reflexão, Minuto com Deus Animações, canal Pastor Edivaldo Oliveira e o canal Minuto com Deus Kids. Todos eles estão aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Torne o dia de alguém melhor com a palavra de Deus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais
essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante da Tua presença. Somos gratos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua fidelidade que nos sustenta em todo o tempo. Obrigado, Pai, porque mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, o Senhor continua cuidando de nós. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas vezes em que deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, por todas as vezes em que reclamamos, murmuramos, ao invés de agradecer, por todas as vezes em que nos afastamos da Tua presença, quando deveríamos nos aproximar ainda mais de Ti. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está me ouvindo, por aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados. Eu quero orar especialmente por essa pessoa que perdeu a alegria, que não consegue mais enxergar motivos para agradecer. Renova essa vida, ó Deus. Que esta mensagem traga esperança, traga paz, dê a ela um novo ânimo. Que a Tua presença nos envolva neste momento. Que possamos sentir o Teu toque, o Teu amor, a Tua mão nos sustentando, nos guiando e nos ensinando a viver segundo a Tua vontade. Nós Te entregamos tudo, porque tudo pertence a Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor renove as suas forças e encha o seu coração de paz neste momento. Eu não sei como está o seu dia, como estão os seus pensamentos, mas eu sei que Deus já preparou algo para falar ao seu coração. Amém? Antes da gente continuar, eu quero pedir algo muito importante para que esse canal continue existindo. Dê o seu like aqui no vídeo. Isso não custa nada. Leva apenas alguns segundos. Dê o like no vídeo. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Amém? Para você receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você considera relevante o trabalho que a gente faz aqui nas redes sociais, tem tanta gente fazendo tantas coisas aqui nas redes sociais, né, no YouTube, e nós estamos aqui há 10 anos pregando a palavra de Deus todos os dias. Então, se você reconhece esse trabalho, se você reconhece esse esforço e quer apoiar o nosso ministério, considere se tornar membro do canal. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor. O que importa é a atitude do seu coração. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente no seu coração. Amém? E no final dessa mensagem, eu quero fazer uma oração especial por você. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E hoje eu vou pedir para você declarar, pela fé, uma expressão que diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Amém? Você pode declarar isso pela fé aqui nos comentários, com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. A palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao verso 18. Diz assim: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam agradecidos a Deus
em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Irmãos, a igreja de Tessalônica enfrentava desafios intensos quando essa carta aqui foi escrita. Os cristãos daquela cidade viviam sob forte perseguição e eram constantemente pressionados a abandonar a sua fé. Paulo, quando escreveu essa carta, não estava falando para pessoas que viviam em conforto, mas para irmãos que conheciam o sofrimento de perto. Ainda assim, a instrução do apóstolo Paulo era muito clara. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Olha que coisa interessante. Paulo sabia que a fé cristã não estava condicionada às circunstâncias, mas ela se baseava na relação que a igreja tinha com Deus. A exortação de Paulo não era um conselho simplista para ignorar as dificuldades, mas um chamado à maturidade espiritual. Paulo estava lembrando aqueles irmãos que a verdadeira alegria não vem daquilo que acontece ao nosso redor, mas daquilo que Deus faz dentro de nós. Paulo não estava escrevendo um tratado teológico complexo aqui, mas ele estava dando instruções objetivas para a vida cristã diária. Palavra que serve para nós até os dias de hoje. Ele queria que aqueles irmãos, em meio à perseguição, não se esquecessem de 3 coisas fundamentais: alegria, oração e gratidão. Vou repetir. Paulo dá uma ênfase aqui na alegria, na oração e na gratidão. E esse ensinamento continua sendo essencial para nós até hoje, porque assim como aqueles cristãos do primeiro século, nós também enfrentamos lutas. Nós enfrentamos incertezas, momentos de dor. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, se sentindo esgotado, desmotivado, sem forças para continuar. Mas a palavra de Deus nos desafia a enxergar além daquilo que vemos, além daquilo que sentimos, e a nos agarrarmos ao que sabemos que é a verdade. Deus continua no controle. Então, se hoje a alegria parece distante, se a oração tem sido difícil, e se a gratidão já não tem encontrado espaço no seu coração, saiba que Deus quer restaurar tudo isso em você. Ele quer restaurar a sua alegria. Ele quer que a sua alegria não esteja baseada naquilo que acontece ao seu redor, motivada pelas circunstâncias, mas que a sua alegria esteja na presença dele dentro de você. Deus restaura a nossa alegria quando aprendemos a nos entregar completamente a Ele. E isso não significa que os problemas vão desaparecer, que a vida vai se tornar perfeita, ou que nunca mais vamos enfrentar dias difíceis. A restauração da alegria acontece quando, em meio a tudo isso, o nosso coração encontra descanso em Deus. Às vezes, irmãos, nós achamos que a alegria, ela só nos invade quando aqueles problemas que nós temos enfrentado finalmente forem embora. Mas e se Deus quiser restaurar a sua alegria agora, enquanto você está ouvindo essa palavra? Ou
no meio desse processo, no meio do deserto, no meio da espera. A alegria de Deus não depende do que acontece ao nosso redor. Ela nasce dentro do nosso coração por causa da certeza que temos de que Ele está no controle, de que o Senhor é bom e de que nada pode nos separar do amor dele. Quando essa verdade se torna real dentro de nós, a vida ainda pode ter desafios, mas o nosso coração permanece firme. Deus restaura a nossa alegria quando paramos de lutar sozinhos. Porque a verdade é que tentar carregar tudo sozinho é muito exaustivo. Tentar resolver tudo, entender tudo, antecipar tudo, é um peso que ninguém consegue suportar por muito tempo. Mas quando a gente aprende a lançar sobre Deus as nossas ansiedades, a nossa mente se acalma, o nosso coração se fortalece e a nossa fé se renova. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e sentindo que a alegria já se foi há muito tempo, que o brilho no olhar, a leveza no coração, o entusiasmo pela vida desapareceram. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar que Ele não quer que você viva assim. Ele quer restaurar aquilo que foi perdido, reacender aquilo que o tempo e as lutas apagaram. A alegria do Senhor não é frágil, não é uma emoção passageira, não é algo que o vento leva, é uma força. É o que te faz levantar da cama nos dias difíceis, o que te dá coragem para continuar. Ela é que te mantém firme quando tudo ao seu redor parece desmoronar. E essa alegria pode ser restaurada agora mesmo. Quando você decide confiar em Deus, quando você escolhe olhar para Ele e não para as circunstâncias, quando você entende que, independente do que esteja acontecendo, o Senhor está ao seu lado, te sustentando. Deus quer te levantar hoje. Deus quer trazer de volta a alegria que foi roubada. Ele quer encher o seu coração de paz, de esperança e de força. Você não precisa continuar assim. Levante a sua cabeça. Coloque um sorriso no seu rosto. Deus está te chamando para viver algo novo. A escolha está nas suas mãos. O Espírito Santo é aquele que nos consola, nos fortalece e nos renova. Ele é quem trabalha dentro de nós para restaurar a alegria que o mundo, as dificuldades, as lutas tentam roubar da gente. A palavra do Senhor nos ensina em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, para que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Perceba que essa alegria e essa paz não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, não vem das respostas que nós estamos buscando. Elas vêm pelo poder do Espírito Santo. É o que diz o texto. É Ele, o Espírito Santo, quem nos dá forças quando estamos fracos. É Ele quem renova a nossa esperança quando tudo parece perdido aos nossos olhos. É Ele quem nos faz sentir que Deus está por perto, mesmo quando as nossas emoções dizem o contrário. Talvez a sua alegria esteja apagada porque você tem tentado encontrá-la nos lugares errados. Talvez você esteja buscando preencher esse vazio com coisas, com pessoas, com distrações. Mas a alegria verdadeira, aquela que vai permanecer, ela só pode ser dada pelo Espírito Santo. E hoje, Ele quer encher o seu coração. Ele quer renovar o seu ânimo,
quer fazer com que você volte a sentir a paz que vem de Deus. Aquela paz que excede o nosso entendimento. Então, se você sente que perdeu essa alegria, peça ao Espírito Santo que a restaure. Peça que Ele te renove, que Ele te fortaleça, porque Deus é fiel para cumprir essa promessa. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé: Jesus Cristo mudou meu viver. Escreva isso com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por uma situação específica, coloque ela aqui. A oração de um justo tem poder. A sua oração tem poder. Quando nós oramos em nome de Jesus, Deus move os céus e, segundo a vontade dele, ele nos atende. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, com o nosso coração sincero. Obrigado porque Tu és um Deus de restauração. Obrigado porque o Senhor não nos deixa mergulhados na tristeza, na melancolia. O Senhor não nos criou para vivermos sem esperança, sem alegria e sem propósito. Obrigado, Pai, porque mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, o Senhor continua sendo a nossa rocha, o nosso abrigo seguro. Eu quero orar agora por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja cansada. Talvez ela tenha carregado um peso grande demais. Talvez ela tenha olhado para trás e sentido que a alegria que um dia teve já não está mais ali. Mas eu creio que o Senhor tem poder para restaurar aquilo que foi perdido. O Senhor é aquele que transforma lágrimas em festa, que transforma a tristeza em louvor, que transforma o peso em leveza. Pai, toca esse coração agora. Espírito Santo, sopra sobre essa vida. Que essa pessoa que está ouvindo essa palavra sinta agora o Teu amor preenchendo cada espaço vazio, curando cada ferida, renovando a esperança. Que ela saiba que não está sozinha, que o Senhor está com ela, segurando-a pela mão, sustentando-a em cada passo. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando batalhas na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Eu coloco diante do Senhor aqueles que perderam uma pessoa querida e que sentem que a alegria foi arrancada deles junto com essa pessoa. Eu oro por aqueles que estão lidando com enfermidades, com dívidas, com preocupações que parecem não ter fim. Entra, Pai, com a Tua provisão, entra com a cura, entra com a Tua restauração. Renova a alegria. Conceda-nos essa alegria que não depende daquilo que acontece ao nosso redor, mas da certeza de que somos amados por um Deus que nunca nos abandona. Que essa pessoa se levante hoje com um novo ânimo, com um novo sorriso, uma nova força, um novo brilho no olhar, porque o Senhor já começou a obra dentro dela. Nós te agradecemos por Tua fidelidade. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas. Que esse dia seja marcado por um renovo profundo. Nós oramos
cremos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba a alegria de Deus no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. A palavra do Senhor diz em Salmo 126, versículos 5 e 6, que aqueles que semeiam chorando, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Aqueles que saem chorando, levando a semente, voltarão cantando, trazendo os seus feixes de trigo. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida agora. Se você está semeando com lágrimas, se você tem caminhado com dificuldade, com o coração pesado, saiba que Deus já preparou o tempo da sua colheita. A alegria que hoje parece distante vai voltar. O que hoje é luta, amanhã será testemunho. O que hoje parece perda, Deus pode transformar em renovo. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, seleciona a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para o grupo da família, para o grupo da igreja, mande para as pessoas que você ama. Certamente tem alguém que precisa ouvir isso. Espalhe as boas novas da palavra de Deus. Espalhe a alegria. Amém? Você já se sentiu sufocado pela ansiedade? Já perdeu noites de sono porque não sabia como iria resolver um problema? A boa notícia que eu quero trazer para você é que a Bíblia nos ensina como trocar a ansiedade pela paz de Deus. Se você busca ter mais intimidade com o Espírito Santo, se você quer fortalecer sua vida espiritual e unir a sua voz em oração junto com outras milhares de vozes, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Minuto com Deus. Aqui todos os dias nós refletimos na palavra do Senhor, para que a gente encontre direção, esperança e fortalecimento espiritual. Hoje eu vou falar sobre como você pode experimentar essa verdadeira paz que vem de Deus, mesmo em meio às lutas. O texto que nós vamos ler está em Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao verso 7. Essa passagem, escrita pelo apóstolo Paulo, nos ensina muitas coisas, mas eu vou falar de 4 aspectos. Primeiro, como manter a alegria em meio às adversidades. Segundo, como a gentileza se torna o nosso maior testemunho diante do mundo. Terceiro, como nós podemos vencer a ansiedade pela oração e pela gratidão. E por último, como a paz de Deus protege, guarda o nosso coração e a nossa mente. Antes da gente continuar, se essa mensagem falar ao seu coração, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, dê o like no vídeo, porque assim você vai receber diariamente uma palavra de fé e esperança. Isso vai ajudar muito a sua vida espiritual e você vai ter todos os dias um conteúdo que alimenta a sua alma e renova a sua confiança em Deus. Primeiro, eu quero falar da alegria. Não da alegria como consequência de uma vida farta, uma vida cheia de bênçãos, mas da alegria como uma escolha em meio às adversidades. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. É preciso que você entenda uma coisa. Paulo estava preso nesse momento. Ele estava aguardando o seu julgamento. Mas mesmo assim, ele incentiva a igreja de Filipos a se alegrar. Sabe, irmãos, isso aqui
nos ensina que a alegria em Cristo não depende das circunstâncias, mas da nossa posição nele. Jesus mesmo disse em João capítulo 16 que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. A alegria no Senhor é uma decisão diária que nos fortalece contra as tempestades da vida. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu recebo a paz de Cristo. Você pode colocar isso aqui com convicção. Eu recebo a paz de Cristo. Porque a paz de Deus está disponível para você, hoje mesmo. Não importa como esteja a sua vida. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que, independentemente das circunstâncias, a maneira como nós tratamos as pessoas vai servir como testemunho diante do mundo. No verso 5, Paulo fala o seguinte: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. A palavra amabilidade pode ser traduzida como brandura, gentileza ou moderação. Em um mundo marcado pela violência verbal, pela intolerância, quem é seguidor de Jesus é chamado para refletir a mansidão de Cristo. Em Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus diz o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. O testemunho da nossa vida, a maneira como a gente se comporta, fala muito mais alto do que qualquer pregação. A terceira coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é que a ansiedade pode ser vencida pela oração e pela gratidão. Olha só, eu não estou aqui invalidando ou menosprezando a ajuda profissional, ok? Tem situações específicas em que a ansiedade, a depressão e outras doenças da mente precisam de acompanhamento médico ou psicológico, ok? Mas no verso 6, Paulo escreveu assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo não está negando que nós passamos por preocupações, mas ele está mostrando o caminho para lidar com elas. Oração, mais súplica, mais gratidão. Oração fala de um relacionamento contínuo com Deus, um relacionamento diário. Súplicas significa colocar diante dele as nossas necessidades específicas. E a ação de graças é reconhecer o que ele já fez na nossa vida e crer que o Senhor continua cuidando de nós. Em 1 Pedro capítulo 5, essa ideia é reforçada. Pedro escreveu o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus multiplique poderosamente na sua vida. Amém? E para terminar, o texto fala da paz de Deus como proteção do coração e da mente. Está no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz mencionada aqui não significa ausência de problemas, mas a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. É uma paz
que não se explica, mas que se experimenta. Ela guarda o coração, ou seja, as nossas emoções, nossos sentimentos, mas ela também guarda a nossa mente, os nossos pensamentos. Enquanto o mundo busca paz nas circunstâncias, na ausência total de problemas, nós encontramos paz na pessoa de Jesus Cristo. Se você quer viver isso, se você deseja experimentar essa paz aí no seu interior, não basta só ouvir uma mensagem e achar que está tudo resolvido. É preciso se render a Jesus diariamente, sabe? Apresentar a Ele as suas preocupações, se derramar diante dele, confiar no cuidado do Pai. Tire um tempo do seu dia para falar com Deus, para se abrir com Ele. Torne conhecido do Senhor as suas petições, aquilo que você tem buscado. Ele já sabe, sim, de tudo que você precisa, mas Ele quer ouvir da sua boca. Faça isso. E aqui no canal tem vários vídeos que podem te ajudar a conquistar essa paz, esse equilíbrio que vem de Deus. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu vou orar pela sua vida, pela sua família. Por isso, se você tem algum pedido específico de oração, escreva ele aqui nos comentários. Salmos 34 diz que o Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. Então, eu te convido a se juntar a nós nessa grande corrente de oração e de fé. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos com todo o nosso coração pela Tua palavra. Palavra que hoje nos lembrou da importância de nos alegrarmos em Ti, mesmo em meio às dificuldades, às adversidades. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes somos dominados pela ansiedade. Mas agora queremos colocar diante de Ti todos os nossos pedidos, todas as nossas preocupações. Pai amado e querido, visita cada pessoa que está acompanhando essa mensagem. Tira do coração dela o peso da ansiedade, o medo do amanhã, a insegurança que ela tem sentido em relação ao futuro. Enche ela com a Tua paz, essa paz que a mente humana não consegue compreender. Senhor meu Deus, guarda o coração e a mente de cada pessoa que for alcançada por essa mensagem. Que cada um possa experimentar essa paz que vem de Ti, essa paz sobrenatural, que não depende das circunstâncias, mas da presença do Senhor em nossas vidas. Eu quero pedir a Deus por aqueles que estão enfrentando enfermidades, para que, segundo a Tua vontade, recebam a cura em nome de Jesus. Eu oro pelas famílias que estão vivendo em crise nesse momento, pedindo ao Senhor que haja reconciliação, amor e perdão. Ó Deus, para aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra as portas de emprego. Dê provisão a essa família, dê sustento a essa casa, dê sabedoria para que esse irmão e essa irmã administrem bem os recursos que o Senhor já tem concedido. Eu quero apresentar diante de Ti cada nome que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu peço que o Senhor toque em cada situação específica que foi mencionada aqui. Ó Deus, opera um milagre, conceda a cura, seja a cura física, espiritual ou emocional. Nos dê a Tua libertação e que hoje haja salvação nessa casa. Ó Deus, e que em meio aos nossos problemas, às nossas angústias, ainda que o Senhor não responda a todos os pedidos de forma imediata como nós gostaríamos, que nós possamos sempre nos alegrar no Senhor, porque nós temos
a plena convicção de que o teu cuidado sobre as nossas vidas é real e é constante. Cremos que tu és um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós. Que pela fé o Senhor derrame sobre nós paz, esperança e renovo. Derrame, ó Deus, o teu cuidado, a tua provisão sobre cada pessoa que foi alcançada por essa oração. É no nome de Jesus que eu oro e desde já te agradeço. Amém e amém. Receba a paz de Deus no seu coração, a paz de Cristo, a paz do Senhor. Seja inundado com a presença do Espírito Santo. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, para as pessoas que você ama. Mande para pelo menos 3 pessoas, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai fazer a diferença na vida delas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 6, na versão A Mensagem, diz assim: Não permitam que esta situação os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim. Há muitos lugares na casa do meu Pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas se vou preparar lugar para vocês, significa que vou retornar e levá-los comigo, para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que vou tomar. Tomé disse então: Senhor, não temos ideia de para onde o Senhor vai. Por que pensa que sabemos o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Você já sentiu alguma vez o coração apertado, a mente confusa e uma inquietação em relação ao futuro? Em momentos assim, a angústia pode nos dominar. E aí nós começamos a buscar por respostas, por um caminho, por uma verdade que nos traga paz. Foi exatamente essa a situação dos discípulos de Jesus naquela noite, há mais de 2000 anos. Eles haviam acabado de ouvir palavras muito difíceis. Uma traição iria acontecer e Jesus falou que ia para um lugar onde eles não poderiam ir. Imagine o sentimento dos discípulos, irmãos. A tristeza e a esperança frustrada por causa de um reino terreno que eles estavam esperando. É nesse cenário de um mau pressentimento que Jesus pronuncia algumas das palavras mais confortadoras e profundas de toda a Bíblia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Hoje eu quero mergulhar junto com você nas verdades que Jesus nos revelou aqui nessa passagem, focando principalmente em uma declaração que ecoa até hoje através dos séculos e que nos dá direção, nos dá sentido e esperança. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para que a gente compreenda a grandeza da sua revelação. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Irmãos, quando Jesus falou essas palavras, ele estava prestes a ser entregue aos principais sacerdotes. Depois, ele seria julgado, torturado, morto e sepultado. Aquela era a sua última mensagem aos discípulos. Uma tentativa de
preparar o coração deles para o que iria acontecer. A angústia era tanta que no capítulo 13, no capítulo anterior a esse, Pedro, que era um líder entre os apóstolos, prometeu que daria a vida por Jesus. Mas Jesus disse que Pedro o negaria 3 vezes naquela mesma noite. Com certeza, a confusão, a insegurança e a angústia invadiram os corações dos discípulos. A esperança deles se baseava na ideia de que Jesus era o Messias, alguém que iria instalar um reino glorioso ali mesmo, libertando Israel do domínio de Roma. Mas agora, Jesus falava em ir embora, e aquilo frustrava todas as suas expectativas. E diante daquele grupo tão perturbado, a primeira coisa que Jesus fez foi acalmá-los. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem aflitos, não fiquem perturbados, não fiquem angustiados. E em seguida ele diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Quando Jesus faz isso, ele se coloca no mesmo nível de Deus, porque ele era Deus. Jesus então oferece 4 razões poderosas para que eles não ficassem perturbados. Primeira razão: na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós não devemos imaginar o céu como se fosse um condomínio de apartamentos ou uma mansão cheia de quartos, onde cada um vai ter o seu espaço. Essa é uma figura de linguagem para dizer que há um lugar amplo e suficiente para todos os discípulos de Jesus na presença de Deus. A casa do Pai é a presença do Todo-Poderoso, o lugar para onde Jesus estava indo depois da sua morte. Segunda razão: vou preparar-vos lugar. Essa passagem aqui muitas vezes é interpretada de maneira errada, como se Jesus tivesse ido para o céu para construir um lugar físico para nós. Mas a casa do Pai está pronta desde a fundação do mundo. Essa preparação a que Jesus se refere é a sua morte e ressurreição. Através do seu sacrifício, ele abriu o caminho. Ele nos deu livre acesso a Deus. O acesso à casa do Pai estava fechado por causa dos nossos pecados. E ele, Jesus, através da sua morte e ressurreição, abriu esse caminho para que nós pudéssemos entrar por ele. Terceira razão: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Jesus faz uma promessa clara de que ele vai voltar. Embora ele tenha voltado na ressurreição e enviado o Espírito Santo, com essas palavras aqui, ele está se referindo à sua segunda vinda, que vai ser gloriosa e pública, quando finalmente ele virá para ficar com a gente para sempre. E a quarta razão: para que onde eu estiver, vocês estejam também. A promessa final e a mais reconfortante é a de que nós estaremos com ele por toda a eternidade. Aquelas palavras foram o consolo para os corações angustiados dos discípulos, e elas também hoje se tornam o nosso maior consolo. Sabe, irmãos, essa é a maneira pela qual Deus consola seus filhos. Ele nos aponta para uma realidade futura e definitiva. O nosso consolo é escatológico, ou seja, ele está no futuro que nos aguarda. Embora a gente já possa experimentar essa plenitude nos dias de hoje. Isso nos ensina a viver como peregrinos nesse mundo, sem nos encantarmos demais com as coisas passageiras daqui, como os bens materiais, as propriedades, a fama, o sucesso, o reconhecimento, os títulos ou qualquer outra realização pessoal.
nenhuma riqueza ou nenhuma pessoa nesse mundo pode satisfazer plenamente o nosso coração. Somente a realidade final e eterna que Deus nos reservou em Cristo é que pode fazer isso. Jesus assume que os discípulos sabiam o caminho para onde ele ia. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Afinal, aqueles homens estavam com ele há mais de 3 anos, ouvindo seus ensinamentos sobre o reino de Deus, sobre a vida eterna. Mas Tomé, com toda a sua franqueza, revela a ignorância deles. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como saber o caminho? Essa pergunta mostra que os discípulos ainda não haviam compreendido que Jesus era o próprio Deus Filho, que veio nos reconciliar com o Pai. Eles ainda estavam esperando um Messias, um que fosse um libertador político que iria estabelecer um reino aqui na terra. Jesus então responde a Tomé e a todos nós com uma das declarações mais importantes de toda a Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único acesso à casa do Pai. Não é uma doutrina, uma filosofia, uma ideologia, não é um conjunto de rituais, mas uma pessoa. Através da sua morte e ressurreição, ele abriu o reino de Deus para nós. Jesus também é a revelação final e completa de Deus. As palavras que ele falou não vieram dele mesmo, mas do Pai que o enviou. E nele não há engano. E Jesus é a vida, ou seja, ele oferece vida espiritual e eterna ao mundo perdido e em trevas. Essa vida só é encontrada por meio dele. Eu sei que existem muitas religiões, eu respeito todas elas, cada uma com seus rituais, seus ensinamentos, seus valores. Tem muitos líderes, muitas ideias, mas a Bíblia diz que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A salvação foi conquistada por ele e está disponível para mim e para você. Basta que a gente creia, reconheçamos os nossos pecados e confessemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Jesus nos convida a crer nele, a crer que ele está no Pai e o Pai nele, com base em suas palavras e suas obras. As suas palavras não vieram dele, mas vieram do Pai. E as suas obras, que incluem seus milagres, sim, mas também a sua compaixão, sua obediência, a sua vida sem pecado, a maneira como ele tratou a todos, tudo isso mostrava quem ele era e o que ele veio fazer da parte de Deus. Que essa palavra, que essa mensagem alcance o seu coração hoje. Que ela traga alívio a esse coração aflito e que você receba o consolo de Deus. Não se turbe o seu coração. Não fique desanimado, desesperado. Esse mundo aqui é passageiro, irmãos. Deus ainda vai fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Num mundo que prega muitos caminhos, Jesus é muito claro quando diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega até Deus a não ser por Ele. Não há salvação fora do conhecimento de Cristo. Nós não precisamos de anjos, de vozes do céu ou de arrepios para crer em Deus. A revelação final e suficiente do Senhor está em Jesus Cristo, conforme diz as Escrituras. Se você quer conhecer mais de Deus, leia a Bíblia. Deus fala com a gente através da sua palavra. Amém? A minha oração é para que hoje seja criado dentro de você um desejo sincero de viver uma vida cristã séria,
Não uma vida de fachada, mas uma vida com compromisso e fé no Cristo ressurreto. Que nós possamos fazer as obras dele nesse mundo até o dia em que ele venha nos buscar para a casa do Pai. Que os nossos corações não se turbem, não sejam dominados pela tristeza ou pela ansiedade, mas se encham de esperança e de propósito em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te lembrar de alguém nesse momento, coloque o nome dessa pessoa aqui, alguém por quem você está intercedendo. Se tem alguma situação que tem te provocado essa tristeza, que tem deixado o seu coração num estado de aflição, coloque ela aqui para a gente orar por você, amém? E declare pela fé o seguinte: Jesus Cristo é o caminho. Apenas isso. Jesus Cristo é o caminho. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela revelação que o Teu Espírito nos concede enquanto lemos as Escrituras. Nós reconhecemos e declaramos pela fé que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus, nós te agradecemos pelo Teu consolo e pela esperança que nós encontramos aqui no Evangelho. Reconhecemos que muitas vezes os nossos corações se turbam. Ó Deus, o nosso coração se enche de angústia e perplexidade diante dos desafios da vida, diante das incertezas, diante dos sofrimentos. Mas o Senhor nos convida a crer em Ti da mesma forma que cremos no Pai. Nos ajuda, ó Deus, a depositar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, sabendo que Tu és Deus e que nunca nos desampara. Obrigado, Pai, porque na Tua casa há muitas moradas e cremos que Jesus foi preparar um lugar para nós através da Sua morte e ressurreição. Que essa verdade nos encha de paz, de consolo e de esperança. Deus, nós te agradecemos pela promessa de que Jesus voltará para nos levar junto dele, para que onde ele estiver nós estejamos também. Que a expectativa da segunda vinda de Cristo encha o nosso coração de alegria e nos ajude a viver como peregrinos nesse mundo, com os olhos fixos na realidade eterna que nos aguarda. Nos perdoa, Senhor, pela nossa lentidão, muitas vezes, em compreender quem o Senhor é. Assim como os discípulos te perguntaram no caminho, nos ajuda a não buscar sinais e prodígios extravagantes, mas a conseguir perceber o Senhor enquanto lemos a Tua palavra, enquanto observamos a rotina da vida. Que a Bíblia seja a nossa fonte de verdade e direção. Que ela seja o lugar onde ouvimos a Tua voz de uma forma clara. Que os nossos corações, ó Deus, sejam movidos pela compaixão por aqueles que estão necessitados e pelo desejo de anunciar o Teu Evangelho. Nos ajuda a sermos instrumentos do Senhor, para que o Pai seja glorificado através do Filho. Nos ajuda a alcançar mais vidas para o Teu reino. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor. Ó Deus, eu oro para que essa palavra não volte vazia, mas para que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. Usa, Senhor, cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem
como um instrumento para a tua glória. Contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Dê paz àqueles que estão aflitos. Dê provisão àquele que está necessitado. Abre as portas, Pai, para essa irmã, para esse irmão. Restaura essa família. Restaura esse casamento que está em crise. Cura essa pessoa que tem lutado contra essa enfermidade. Visita aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nesse momento se submetendo a um processo de quimioterapia. Que esse remédio seja eficaz. Que essa doença, ó Deus, seja sarada para a glória do Teu nome. Prepara essa equipe médica para essa cirurgia. Coloca habilidade e destreza nas mãos desse médico, desse anestesista, dessas pessoas que fazem parte dessa equipe que está nesse plantão agora desse hospital. Usa a vida deles, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, mande ela para os seus contatos. Só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos e para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie pela nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.